Olá, gente, boa noite. Agradecer aqui a participação de quem estiver assistindo e gostaria de que também quem estivesse assistindo, por favor, aí dá sua opinião sobre o áudio, se está tudo ok, tá? Qualquer coisa digita aí no chat, a gente vai acompanhando, tá? Olha aí a Raquel aparecendo. Boa noite, Raquel. Gente, hoje nós temos uma discussão muito, mas muito importante, como tudo nas nossas vidas, mas como eu sou professora, a gente vai ter um momento aí bem conturbado aí proposto pelo governo Camilo Santana. Mas antes disso, a gente programou aqui uma breve informação aqui sobre o que vem acontecendo. Tá? A primeira notícia, que a gente precisa estar sempre nos norteando em cima dessa notícia, porque afinal de contas a gente não vive em dias normais, é sobre a Covid-19. Foi o que nos tirou, por exemplo, da escola e do mundo do trabalho para algumas pessoas. Né? O isolamento social foi colocado e agora a gente está nessa reabertura e a gente precisa estar o tempo todo olhando para a situação da Covid-19, porque diz respeito às nossas vidas e à vida de todos nós. Bom, aqui no Brasil, a gente tem hoje, no dia 25, não é isso? 25 de junho, quinta-feira, nós temos 1.228.000 brasileiros, um pouquinho mais, milhões, desculpa, gente, 1.228.000 brasileiros, né, infectados pela Covid. Uma notícia muito, muito, muito ruim mesmo. E quase 55.000 pessoas mortas, vítimas de Covid. Mas o Ceará também, né, não está tão abaixo assim dessa, infelizmente, triste notícia. Nós temos aqui no Ceará hoje 103.000 pessoas infectadas pela Covid e 5.895 pessoas mortas aqui no Ceará pela Covid. A gente precisa estar sempre olhando essa situação muito delicada para a gente, igual a uma grande tempestade que a gente está passando, né? Para a gente ver se a gente tem condições de colocar a cabeça fora, né? Fora da janela, fora da porta, porque o mundo está muito perigoso para nós. E aí é bom a gente estar acompanhando, sim, e vendo a situação real dessa abertura que foi colocada. Primeiro, o governo Bolsonaro não queria isolamento, nós aqui conseguimos, em alguns governos estaduais, foi possível esse isolamento, né, em todo o país, mas o governador Camilo Santana resolveu aí fazer parte de uma abertura aí, que tem colocado a educação como quarta fase, que é isso que a gente vai discutir no dia de hoje. Mas antes disso, olha o Cristiano. Oi, Cristiano, boa noite. Não tem como. O Cristiano já está muito bem, Cristiano, se colocando, que bom. Uma outra notícia que também não é muito boa, nós somos aqui do Ceará, Rebeca, boa noite. Nós que somos aqui do Ceará, amanhã, dia 26, o fascista Bolsonaro vai estar pela região do Cariri. Olha que péssimo, né, gente? Uma região tão linda, tão maravilhosa, e que, inclusive, votou em grande maioria contra o Bolsonaro. Bolsonaro vai estar na região do Cariri, aqui, enfim, inaugurando aí parte aí da transposição das águas do Rio São Francisco, e vai ser por volta de 10h30 da manhã. É hora da gente fazer movimento nas redes sociais de Fora Bolsonaro, amanhã, no dia 26, às 10h30, já que ele vai estar presente aqui no Ceará. E uma outra notícia, essa melhor, tá? Muito melhor, está sendo programada uma greve para os trabalhadores que a gente chama de aplicativo, né? São os entregadores. A gente sabe que é um trabalho super precarizado, né? Enfim, e a gente tem que, nesse momento, mesmo não sendo trabalhadora de aplicativo, a gente tem que estar num momento de muito apoio a esses profissionais super precarizados. Então, no dia 1º de julho, esses trabalhadores estão chamando uma greve de entregadores de aplicativo e a gente vai sim estar apoiando essa greve, e a ideia, inclusive, é que a gente possa não fazer nenhum pedido nesse dia 1º de julho para não ter nenhuma pressão, para que eles não sofram pressão, né, assédio, qualquer coisa do tipo, para estar indo, na verdade, a situação econômica financeira para estar indo fazer essas entregas. Então, vamos ajudar os companheiros entregadores de aplicativos nesse dia 1º de julho, não vamos fazer pedido, tá? Vamos estar, inclusive, nos manifestando nas redes sociais, total apoio aí a essa luta deles, que é uma luta super justa e necessária, inclusive, por direitos trabalhistas.
E a última notícia, para a gente poder começar a iniciar o nosso debate de hoje, a última notícia nós temos uma campanha que para nós é muito importante, que é a campanha SOS Mãe Solo. A gente tem arrecadado, sim, algum dinheiro transformado em cestas básicas, entregue a algumas mães solteiras, que nesse momento, não sei se vocês sabem, mas tem um dado que o Lindbergh Farias, inclusive, postou recentemente no Twitter dele, que diz que 7 milhões de mulheres foram desempregadas nesse período da pandemia. Então, se a situação da mulher trabalhadora e da mulher solteira, né, sozinha, mãe solo, já era ruim antes da pandemia, durante esse período da pandemia, piorou muito. E diante dessa leitura que a gente já fazia no começo da pandemia, que ia ser muito ruim para as mulheres mais vulneráveis, mais precarizadas, a gente fez essa campanha, começamos logo no início de abril, e a gente quer dar continuidade a ela. Para isso a gente precisa, obviamente, de doações em qualquer valor, tá? Vai aí na página Benfeitoria /SOS Mãe Solo Fortaleza, porque inclusive foi tão bacana a campanha que ganhou corpo em outros lugares do país, né? Também SOS Mãe Solo, eu fiquei muito feliz com isso. Mas é importante que a gente possa ajudar essas mulheres, porque afinal de contas estão passando por uma situação muito difícil, que é a sobrevivência econômica, enfim. É alimento, gente, é fome, e quem tem fome tem pressa, então vamos ajudar. Bom, passados esses informes não muito bons, né, e outros mais ou menos, a gente vai aqui para a nossa pauta sobre educação. Bom, muitos sabem que eu sou professora de ensino básico, e aí eu resolvi, obviamente, convidar essa maravilhosa mesa aí de debate, mãe, a Andréia, mãe de aluna, né, de ex-aluna minha, Bodião, um pesquisador, um homem de muita sabedoria na pauta da defesa da qualidade aí da educação pública, professor também, a Jória, minha colega professora também, e, enfim, e para finalizar, né, a gente trouxe uma aluna, porque a gente quer muito ouvir os estudantes, eles têm muito a dizer, e eu acho que não há luta na educação, não há qualidade se a gente não souber ouvir e estar ombro a ombro com os nossos estudantes, e claro, ouvindo, né, todos vocês. Então, eu me sinto muito honrada com a presença de todas e todos, tá? Então, agradecer demais ter aceito o convite. Eu estou com mania de dizer o convite, mas de terem aceito o convite de estar aqui, discutindo algo que diz respeito à minha vida e à vida de todos vocês e à vida de milhares de outras pessoas que, nesse momento, estão preocupados, sim, com muita razão, né? Estão preocupados com essa reabertura que foi colocado no calendário, aqui no governo do estado do Ceará, mas em outros lugares do país também. Porque, como eu disse, desde o primeiro informe, a gente tem que estar sempre de olho na Covid, né? E é uma doença que não tem cura, está matando, foi o que nos afastou da escola, né, presencialmente, e aí a gente vai ouvir dos nossos convidados aqui a produtividade, inclusive, que a gente continua tendo por parte da categoria professores, e, obviamente, como é que está sendo essa receptividade aí por parte dos estudantes, e, claro, como é que a gente vai tratar isso, gente? Essa situação de não baixa nenhuma em relação ao número de infectados, e aí eu queria começar aqui com meu companheiro, meu amigo Bodião, né, falando um pouco da condição que a gente tinha das escolas antes da pandemia, das condições que a gente precisa ter para minimamente garantir a vida das pessoas, levando em consideração uma escola com estrutura muito precarizada no nosso país, né, muito sucateada, e a gente também tem que observar, olhar sempre o que o governo Bolsonaro vem fazendo com a educação. Inclusive, a gente teve aí, recentemente, né, a saída do Weintraub, e hoje a gente teve a notícia do novo ministro da Educação, né, uma pessoa que não tem nada a ver com a educação, na minha opinião, da Marinha, da reserva, né, da Marinha,
teve, sim, na pasta de desenvolvimento aí, de financeiro, mas da educação, mas que não tem muito a ver, ele mesmo assume que tem uma visão técnica e não uma visão mais ideológica sobre educação. Então, diante de tudo isso, desse desafio que está colocado, eu queria que o Bodião pudesse apresentar um pouco como é que ele enxerga, Bodião, esse retorno diante de uma situação tão caótica que a gente vem vivendo. Por favor, fique bem à vontade. Oi, está chegando? Não, desculpe. Eu estava com o microfone desligado e esqueci. Agora eu estou no ar, agora eu acho que vocês me ouvem. Eu digo, então, boa noite novamente, Karina. Boa noite, meninas. Andréia, Emília, Jória. Eu quero primeiro, Karina, antes de mais nada, boa noite a todos aqueles que nos acompanham, né, virtualmente. Primeiro eu quero te dar os parabéns pela composição. Eu tenho acompanhado um conjunto grande de lives e eu acho que poucas, não é verdade, se eu disser que é a primeira, não, mas pouquíssimas lives que estão discutindo educação trouxeram uma professora, uma aluna e uma mãe ou pai de aluno, né? Então, acho que esta tríade que você trouxe aqui, Jória, Andréia e Emília, é uma tríade preciosa. Eu vou fazer uma intervenção relativamente curta, porque eu, tanto quanto muitos de nós, estamos ansiosos para ouvi-las, porque eu acho que elas dão leituras de espaços, lugares muito qualificados. A Iória é uma professora que vai falar do que está acontecendo a partir da sua vivência. Uma professora que está tendo que cumprir ou está tendo pressões. Andréia é mãe e sabe o que está acontecendo com as pressões da sua filha, e a Emília é a própria, vamos chamar assim, sujeita desta ação do governo, vamos dizer assim, tá bom? Eu quero dialogar com 2 ou 3 falas, que são as falas oficiais, as falas da Secretaria de Educação, em relação a este período e em relação a um possível retorno. Você anunciava aí dentro do calendário proposto pelo governador, há uma expectativa de retorno às atividades em agosto. Já um colega aí que participou já disse assim, acho que agosto é muito cedo, né? Então, há dúvidas realmente em relação a isso. Então, há um calendário, este calendário supõe, se todo o procedimento de retorno for extremamente positivo, há a possibilidade de um retorno em 3 de agosto. Então, que condições seriam esses 3 de agosto? O que é que está acontecendo desde março, 18 de março, quando começou este período de isolamento? Recentemente eu participei de uma outra live na OAB sobre esse mesmo tema, e uma pessoa de nome Rebeca Simões, participou lá. Eu não a conheço, mas ela fez uma síntese interessante e eu queria começar por aí, né? A situação de pandemia explicitou de forma clara, ou muito mais claras, carências, dificuldades, fragilidades da nossa sociedade e da nossa escola. Então, a desigualdade, que é um traço horroroso da sociedade brasileira, também ficou muito mais explicitada. A fragilidade dos sistemas públicos em face a certas escolas particulares ficou escancarada. Então, eu quero começar por aí, tá bem? Então, não tem nada que seja especificamente novo, mas o grau com que estas mesmas situações se explicitaram, isso faz parecer uma situação nova. Bom, primeira coisa, eu acho que todos nós, todos que estamos aqui nesta live, todos que estamos assistindo esta live, concordamos com um mantra repetido nos documentos oficiais. Nós somos pela preservação da vida. Não há dúvida nenhuma. Eu não sei nem se posso dizer que nós somos mais fiéis a essa proposição, mas não há dúvida, a preservação da vida é, neste momento, a coisa mais importante e mais relevante. No entanto, o que nós estamos querendo cobrar também é que, junto com a ideia da preservação da vida, eu tenha a garantia de outros direitos. Nós estamos falando de educação
eu tenho que garantir também o direito à educação. E aqui, pelo menos, 2 princípios da Constituição. A educação tem que ser acessível a todos. Então, quando nós falamos de educação, direito à educação, primeiro, ela tem que ser acessível a todos. Quando eu estou falando isso, eu estou colocando vamos dizer assim, à margem, né, do lado, todas as carências, que eu não vou repetir aqui, todas as dificuldades, todas as fragilidades, todas as vulnerabilidades dos estudantes das escolas públicas que não têm acesso à internet, quando tem, é possível através de um instrumento precário, um telefone antigo, numa conta que é uma conta frágil, porque tem uma transmissão de dados relativamente pequenas, não comporta muito veículo e é impossível acompanhar. Então, né? Preciso garantir o acesso. A segunda, eu preciso que todos tenham acesso a uma educação de qualidade. Vamos discutir a qualidade? Não, neste momento não, mas no mínimo eu tenho que garantir um padrão que seja para todos, o padrão igual para todos, tá bom? Segunda coisa que também está no reconhecimento, que está no discurso repetitivo da secretaria. A situação é de excepcionalidade, ninguém nunca imaginou uma pandemia, nós nunca vivemos uma pandemia. Certíssimo. A situação é de excepcionalidade. Logo, a situação singular impõe que a gente passe a pensar também em soluções singulares. Então, acho que o que eu tenho visto até aqui tem sido simplesmente um requentar uma lógica que nós já conhecemos. Se não teve aula num período, eu começo a ajustar o calendário dali para frente. Eu acho que essa é uma solução muito simplista, não é só uma questão de transladar o calendário, tá bem? Repor as aulas, mas isso requer, na minha compreensão, algum outro tipo de interlocução. Falo um pouco disso ainda mais à frente. Uma terceira coisa que tem aparecido no discurso oficial da secretaria, não, nós não podemos deixar o nosso aluno, temos que garantir o contato, o professor, o acolhimento, a afetividade. Perfeito, perfeitíssimo. Não é o caso de deixar um vazio desde o 16, lá de 18 de março, e só voltar em setembro. Não, perfeito. No entanto, o que a secretaria não diz é que todas as atividades, esta é a minha compreensão, serão contabilizadas como dias letivos. E eu não estou tirando isso do nada. Há um parecer do Conselho Estadual de Educação, quem regula a rede estadual é o Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação emitiu uma resolução em março, que está valendo, e lá no seu artigo, só um minuto, porque eu vou ler, no seu artigo 3º, inciso 7º, diz com toda clareza: é preciso zelar pelo registro da frequência, fazer relatórios de acompanhamento das evoluções de aprendizagem mediante a execução de atividades. São as atividades que vão definir se houve ou não o acompanhamento, porque elas serão computadas como aulas para fins de cumprimento do ano letivo. Então, há, no parecer, na resolução do Conselho, aberta a porta, e eu acho que a secretaria está trabalhando com ela. Eu tenho poucas dúvidas disso, no entanto, eu não vejo isso ser explicitado, mas eu tenho poucas dúvidas de que, sim, esses dias que estão sendo preenchidos por atividades remotas, e nós vamos ouvir daqui a pouco o que é isso do ponto de vista de uma professora, o que é isso do ponto de vista de uma aluna, o que é isso do ponto de vista da mãe de uma aluna, né? O que é que significa isso? Eu penso que está sendo feito para não, como diz a secretaria, acolher, dar um acobertamento, é preciso manter uma interlocução, contato com a escola para evitar a evasão, isso, né? Tudo certo, né? Mas se a questão é essa, se o objetivo é esse, então eu não preciso contabilizar como dia letivo, tá bem? Então, é importante também, e gostaria de deixar claro, sobretudo, principalmente para os alunos que nos ouvem, para os professores que nos ouvem,
e para os pais, mães responsáveis de alunos. A mesma resolução que diz que vai poder computar como dia letivo, veja que coisa estranha, diz, no mesmo artigo 3º, no parágrafo 2º, que as atividades que eventualmente não puderem, sem prejuízo pedagógico, não puderem ser realizadas por atividades não presenciais no período especial, deverão ser reprogramadas pela reposição ao cessar este período. Então, veja que é contraditório. Ao mesmo tempo, ele fala, vai contar como dia letivo, pode contar como dia letivo, e ele fala, bom, se o aluno não acompanhou, vai ter que repor. Isso quer dizer que nós teremos uma situação muito, muito, muito delicada lá para frente. Caminhando para o fim, porque eu quero ver as meninas, o que eu quero defender aqui, Karina, professores, estudantes, mães, pessoas que me ouvem, é que não basta simplesmente fazer, vamos chamar assim, uma reposição do calendário. Não basta fazer reposição do calendário. O que eu estou defendendo é que, sim, nós tenhamos uma reposição do calendário, o ano letivo não precisa acompanhar o ano civil. O ano letivo de 2020 pode avançar para 2021, assim como o ano letivo de 2021 pode avançar para o ano letivo de 2022, e assim sucessivamente. Isso não é um problema legal, pode avançar. O que eu estou propondo é que, para além desta, vamos chamar, acomodação do calendário, que aí vai depender das negociações com os professores, se vão incluir sábados letivos ou não, se eu vou ter um encurtamento dos períodos de recessos escolares, né? Eu penso que seriam caminhos interessantes, mas são coisas a se discutir. O que eu estou defendendo é que, junto com uma ajuste, acomodação do calendário letivo, eu tenha uma reprogramação do currículo escolar. Não dá para continuar entendendo os 3 anos do ensino médio, os 4 do ensino séries terminais do ensino fundamental, simplesmente transladados. Então, imagino que nesta recomposição nós podemos fazer ajustes diferentes para segmentos distintos da escolarização. Vou tentar me explicar rapidamente nesse aspecto. Por exemplo, um aluno do ensino médio que agora está no ensino médio, no 3º ano, no ano de 2020, primeiro semestre, ele só vai ficar mais um ano na escola. Um aluno de 9º ano do fundamental só vai ficar um ano naquela modalidade. É o seguinte, ele está no ensino médio, que é completamente diferente. Há um descontínuo, o continuar, continuar é descontínuo, né? A evolução é descontínua. A mesma coisa que quem está no 5º ano. Quem está no 5º termina um ciclo e deve entrar numa coisa diferente. Quem está no novo deve entrar numa coisa diferente. Quem está no 3º do ensino médio, então, ajustar o calendário de 2020 para estes significa, de algum jeito, obrigatoriamente, ajustar em um ano letivo, que vai avançar em 2021. No entanto, para quem está no 2º ano do ensino médio, para quem está no 8º do ensino fundamental, para quem está no 4º do fundamental séries iniciais, eu não preciso fazer o ajuste desses 6 meses. Vamos supor que as aulas voltem em setembro, agosto, setembro. Então, teremos estado num período de suspensão das atividades presenciais em maio, junho, julho, agosto e metade de março. Tá bem? Perdemos 4 meses, um semestre. Tá bom? Então, os alunos do ensino médio, 2º ano, os alunos do ensino fundamental, 8º ano, os alunos do ensino fundamental, 4º ano, podem ajustar o seu currículo em 1 ano e meio, de tal maneira que eu teria uma redistribuição. De forma semelhante, quem está entrando no 1º ano do ensino médio deste ano teria uma reorganização curricular em 3 anos. O que eu estou querendo dizer a vocês é que, para alunos de estágios diferentes da escolarização, eu posso pensar em soluções diferentes de ajuste do calendário. Desculpe, eu ia falar ajuste do calendário, mas eu estou preocupado de ajuste do currículo.
O ajuste do calendário todos farão. O que eu estou defendendo aqui é que o ajuste do calendário se faça ao mesmo tempo com o ajuste do currículo. E, por último, para terminar esta minha primeira intervenção, eu queria defender um outro aspecto. Há uma perspectiva razoável nesse sentido de que o retorno às aulas não se dará de forma plena, 100%, todo mundo volta às aulas, né? Serão em fases, um grupo primeiro, depois o outro e assim por diante. Como serão esses grupos é uma outra história que acho que vai ser discutida, eu não conheço. Mas o que eu estou defendendo aqui há um grupo de alunos, de estudantes da escola brasileira, estamos falando da escola do Ceará, que não tiveram acesso a nenhum tipo de atividades remotas. Estou falando daqueles que, por dificuldades, não conseguiram acessar. Eu ouvi uma fala da secretária dizendo assim, mas se ele não conseguiu pela internet, ele recebeu o livro. Como? Se ele não recebeu a internet, não baixou o pacote, não acessa o Google Meet, Classroom, a plataforma Aluno Online, ele recebe o livro. Dito como se, de repente, o livro didático ganhasse, não necessariamente, Cibele, não necessariamente, troco uma palavra com você já. Ele não precisa, vamos ver esse enxugado entre duas palavras, já falo já. Então, o livro didático ganha um traço de autossuficiência. Porque o aluno tem um livro didático em casa, então, ok, ele aprendeu, ele teve acesso ao conteúdo. Acho que não é bem assim, secretária. As coisas são um pouco mais complicadas. Então, o que eu estou defendendo é que, já que nós não teremos a possibilidade de retorno 100%, isto é saudável, a minha sugestão é que nós comecemos o retorno às aulas precisamente com os alunos que não tiveram acesso às atividades remotas num período de reposição. Então, num primeiro momento, aqueles que não tiveram atividade nenhuma, no segundo momento, aqueles que tiveram dificuldades, e é fácil fazer uma avaliação diagnóstica para saber, a secretária diz que tem todas essas informações que são atualizadas semanalmente, tá bem? Então, eu teria gradativamente, então, uma reposição de aulas para aqueles que não tiveram o acompanhamento, precisamente os mais vulneráveis, precisamente aqueles com os quais eu começo a reposição das atividades. E depois, pelo grau de vulnerabilidade, eu vou incluindo os outros. Cibele, para fechar, e já respondendo para você, certamente nós vamos reorganizar o calendário, o currículo. Certamente, ao reorganizar o currículo, nós vamos ter que fazer algum tipo de enxugamento. Entre aspas, que você escreveu, você tem razão. Isso quer dizer que alguma coisa vai ficar de lado? Muito provavelmente sim. O que eu estou defendendo é que se eu tenho um ano para repor 6 meses, tá bem? 4 de atividades, o que eu vou ter que enxugar, o que eu vou ter que encurtar, é muito maior do que para este mesmo período de 4 meses, eu tenha 1 ano e meio ou 2 anos e meio. Então, esta minha proposta de recomposição do calendário em até 3 anos, ela daria conta precisamente de diminuir, não vou dizer zerar, diminuir este enxugamento a que você se refere. Tá bom? Eu fico por aqui e fico à disposição, Karina. Obrigado. Seu microfone está fechado. Obrigada, eu pensei que alguém ia ligar. Gente, olha só, eu vou falar aqui de algumas pessoas que estão comentando, acho que é importante, tá? Tá presente o Gerson, obrigada, Gerson. Joami está colocando o seguinte, baseado em informações da SEDUC, não rola mapeamento. Professora Cibele também está colocando aqui, o que acham absurdo é não podermos gravar as aulas pelo Meet, justamente para os alunos assistirem depois, no momento que consiga um Wi-Fi, por exemplo. A Joelma também está comentando como é bom ouvir pessoas sensatas, Janaína está assistindo, Madalena também está comentando, excelentes proposições, infelizmente o Estado recorre a soluções simplistas. Aí tem aí o comentário da Cibele, que o Bodião inclusive leu, né, da professora Cibele, que fala sobre o currículo, terá que ser enxugado, a pergunta que ela fez. Jari, oi Jari,
Gari está assistindo. Joelma concorda com o Bodião. Ricardo diz assim, vocês já sabem quando vai ser a campanha de vacinação em massa contra o Covid-19? Olha, eu ouvi uma notícia hoje de um instituto, até falei hoje para o Bodião, não estou lembrado ao certo, mas enfim, dizem que daqui a uns 4 meses, enfim, sai lá para o final do ano, né, gente? Daqui a 4 meses é o quê? Outubro, né? Por aí. Então, mas até que todo mundo, né, seja comprovadamente segura essa vacina, que todo mundo possa se vacinar, ou seja, daqui para dezembro a gente talvez tenha alguma notícia sobre se é sério ou não essa história da vacina. Acho que é o Instituto Fiocruz, viu? Estou tentando lembrar aqui. E ele diz mais, o Ricardo, fora a esta questão, esta live é um debate técnico com um pouco de ideologia política. Sim, tudo é ideologia política, né? Professor. Acima de tudo está esta vida humana, está a vida humana de alunos, pais e servidores. Gente, nós estamos falando exatamente sobre isso. Muito obrigado, Ricardo. Vida humana mesmo. Por isso que a gente é um debate ideológico, é um debate político, exatamente como você está colocando. Gente, eu queria tentar trazer um pouquinho aqui algumas coisas que a gente já teve uma outra live anterior falando sobre isso, com o Renato, inclusive, com o gestor, com estudante também. E o Renato, todo mundo sabe, o Renato Roseno, nosso deputado estadual do PSOL, ele fala de um PL, de um projeto de lei que fala sobre condições sanitárias para um possível retorno presencial a essas aulas. E aí traça algumas diretrizes para essas condições sanitárias, né, como a questão do banheiro, ele fala de testagens, claro, de EPIs, né, de equipamentos que possa ser distribuído entre todos os profissionais da educação, vou dizer assim, tá? E também para os estudantes, verificar a temperatura, uso de máscara, enfim, o ambiente, a desinfectação dos lugares, a higienização, enfim. Fala de uma série de pontos necessários para dar condições mínimas sanitárias para esse possível retorno. Eu falo possível porque uma coisa é que o que o governo estabelece, tá? Outra coisa é a disponibilidade, por isso ouvir professora, estudante, mãe também, a disponibilidade de colocar a vida em risco, tá? E aí o Renato também fala da questão do psicólogo, reforçando a lei de 2019, né, que obriga psicólogo nas escolas, um debate que a gente vem fazendo há muito tempo, porque a gente sabe que está todo mundo nesse momento na pandemia bastante adoecido também emocionalmente, né, fala aqui das salas de aula, a questão da ventilação, do espaçamento, né, que a gente chama de distanciamento entre uma carteira ou outras, redução do número de alunos, e aí para fechar, são vários pontos, o PL do Renato, e vale a pena ler, conhecer, para abrir esse debate, para instigar esse debate, que é muito importante para nós. A Secretaria de Educação se manifestou essa semana sobre esse retorno às aulas, reafirmando o mês de agosto, mas não definiu o dia, tá? De agosto. E colocou uma proposta de fases do retorno, que seria de 25% do número de alunos, depois uma outra segunda fase de 50%, chegando a uma terceira fase a 100% o número de estudantes. Gente, é muito difícil, eu estava falando para o Bodião antes dessa live, é muito difícil a gente imaginar as situações desse retorno, porque é discussão de calendário, é discussão de currículo, é discussão de lugar de carteira de sala de aula, tudo aqui tem que estar sendo debatido. Por isso que uma live é muito pouco, 2 lives são muito pouco, enfim, a gente tem que trazer esse debate constantemente sobre a situação da educação brasileira, principalmente diante dessa proposta que o governo, aqui no caso o estado do Ceará, tem colocado, mas que outros lugares também do Brasil, essa discussão, devido à reabertura que está se dando, também está sendo colocada. E aí eu queria já partir para a professora Jória, né? A Jória, professora temporária, foi agora aprovada no último concurso do estado e está esperando essa chamada, né? Como muitos professores e os estudantes, a gente sabe que a gente vai precisar muito mais de professores em sala de aula, e eu queria que a Jória pudesse apontar, dentre muitas coisas, né, porque a gente está sendo reinventada todos os dias, né, diante desses processos,
que a Jória pudesse, na fala dela, também colocar o elemento de como ela visualiza esse retorno. É possível esse retorno? Como é que está se dando isso do seu ponto de vista, Jória? Boa noite a todos e a todas, espero que estejam me ouvindo bem. Eu sou professora na Rede Estadual de Ensino como temporária há 10 anos, sou professora de Sociologia desde 2009 em escolas profissionais, especialmente, a maior parte da minha vida profissional foi em escolas profissionais. Hoje estou em escola profissional de Fortaleza, mas antes já tive experiências no interior do estado, sou da cidade de Santa Quitéria, e lá, né, iniciei meu percurso profissional. Estou falando especialmente da minha trajetória para que vocês percebam que eu tenho esse lugar de fala e carrego isso comigo, né? Porque nós, enquanto professores temporários, professoras e professores temporários, nós temos uma carga dupla, porque nós estamos sofrendo, né, com essa situação terrível de ensino remoto, não é confortável, nós estamos com a nossa privacidade invadida, né? Eu me sinto assim, a gente muitas das vezes não tem horário de início e nem término de dia letivo, que a gente não consegue mensurar muito bem, a ansiedade pupila nesse sentido, e nós temos também essa questão da nossa renda, né? Porque muitos boatos vieram à tona de que nós poderíamos ter nossos contratos findados, ou então, ao menos, né, repensados nessa fase de ensino remoto. Então, nós estamos sofrendo muito, né? É terrível essa situação. Então, eu estou aqui como professora temporária, professora de Sociologia, uma disciplina que foi massacrada e que é massacrada diariamente por esse governo fascista, né? Que parece que vem nos visitar aí a esses dias, e amanhã especialmente, né? Vamos dar boas-vindas aí virtualmente para ele, daquela forma que ele merece. E, além disso, sou professora aprovada no último concurso do governo do estado, que até agora não foi chamado nenhum convocado, né? Nosso sindicato diz que conseguiu uma conquista importante de chamar 500 aprovados no início do ano, e aí nós tivemos a pandemia, nós tivemos as medidas de contingenciamento econômico, e uma delas era a não convocação, né, até dezembro deste ano. E aí, nesse sentido, a carga fica tripla, né, porque alguém que está temporário por muito tempo, como vários dos meus companheiros que eu conversei hoje, inclusive, que estão nessa situação difícil de ensino remoto, como temporários, porque quem está aqui me ouvindo e que já foi temporário alguma vez na vida sabe das agruras. Karina, inclusive, já conversou comigo sobre a sua experiência, sabe das agruras de ser uma professora precarizada, né? E, além disso, está concursada, né, está aprovada num concurso que não sai do canto. Você simplesmente passou o ano de 2019, no meu caso, no caso de vários colegas, lutando por um direito que é seu, para além das suas atribuições como mãe, para além das suas atribuições como professora. Você passou o ano de 2019 todo correndo atrás de uma convocação que já deveria ter sido assegurada pelo governo do estado. É triste, é de um descaso imenso. Então, não há como não adoecer. Os novos aprovados que estão temporários atualmente no governo do estado, acredito que quase todos têm algum histórico de adoecimento emocional nesse percurso, né? Não apenas por conta dessa situação, mas por conta desse protelamento proposital do governo do estado, que vem com a cara de pau dizer que vai chamar 500 aprovados de 2.500 dentro das vagas. Ele fez um concurso de 2.500 vagas, sendo que 3.708 pessoas
foram aprovadas com um cadastro de reserva, e nós sabemos de uma infinidade de contratos temporários, que inclusive o meu está entre eles. Então, assim, essa situação, ela é uma situação que se soma a outras cargas emocionais, de desgaste físico, de desgaste econômico, que nós já tivemos no ano passado, porque foi um ano todo de lutas. E aí nós iniciamos esse ano, e aí, dia 18, como o colega falou brilhantemente, nós tivemos aí a decretação, né, do estado de calamidade e acompanhamento remoto, que é um acompanhamento ineficiente, e é importante que se diga isso de uma maneira muito clara, porque se a gente for analisar, se eu for analisar quem me entrega a atividade, o fato de estar me entregando a atividade não significa, de fato, uma aprendizagem significativa e construída aos moldes do que nós prevemos fazer no ensino médio. Né? Se a gente for, por exemplo, conversar com os alunos dos terceiros anos, nós veremos aí a nossa colega Emília, estudante, que vai falar mais a respeito disso, mas os alunos dos terceiros anos estão emocionalmente muito desgastados. É tanto que até para conversar com eles está muito difícil, porque eles não se abrem, eles silenciam, e esse silêncio ele é muito, para mim, é muito significativo. Significa que nós não estamos conseguindo. E aí vem a situação de frustração. Eu me senti muito frustrada nesse período com o ensino remoto. Porque tentei aulas pelo YouTube, não tenho a menor condição de dizer não ao ensino remoto na minha atual vivência. É importante que vocês saibam disso. Né? Nós fomos levados. E por mais que a gente fizesse as reflexões, as críticas, que são sempre muito feitas, e nesse sentido a nossa gestão ela acolhe muito, e nós somos muito críticos, principalmente a área de ciências humanas da nossa escola, mas mesmo assim, nós fizemos muita coisa, tentamos muita coisa. Uma delas foram canais de videoaulas no YouTube, onde as visualizações são mínimas, e os alunos que entregam essas atividades também são cerca de 30% a 40% dos estudantes. Né? Numa escola que tem quase 400 alunos, a gente pode observar que isso é ineficiente. Então, essa ineficiência também, ela traz uma carga muito ruim para a gente. Porque esse acompanhamento emocional que o colega falou, né, anteriormente, ele não pode ser feito em forma de cobrança, principalmente esse tipo de cobrança que é muito característico da educação brasileira em si, que é uma conduta disciplinar, burocrática, né? Que permeia também a vida do professor. Né? Então, eu me vi tendo que preencher planilhas e mais planilhas de planejamento, de acompanhamento, quando, na verdade, o suprassumo da coisa fica em segundo plano. Né? Será que esse acompanhamento em si não seria mais eficiente se essa burocratização não fosse tão profunda? E aí você vai para o sistema, professor e aluno online, o sistema é péssimo. Né? Eu acho que quem é professor aqui sabe das dificuldades também que em muitos momentos alunos encontram de postar suas atividades e tudo mais. Então, pensar num retorno, nos moldes que a Secretaria de Educação nos apresentou, né, a partir desse comitê aí, composto de vários movimentos sociais, órgãos estaduais de educação, é terrível, porque nós percebemos que nós vamos ter que conviver, pelo menos eu me percebo nessa fase, de ter que conviver com essa situação de ineficiência por um bom tempo. Porque a gente sabe que, infelizmente, as coisas não vão mudar, nem com PLs que alguns deputados federais aí estão apresentando de melhoria, mas a coisa não é assim tão rápida de acontecer. Nós já passamos 3 meses nessa situação de ensino remoto, que, de fato, se nós formos analisar, vamos entender
que o acompanhamento deve ser feito, né? O acompanhamento, os laços, escola, aluno, devem ser feitos sem essa cobrança, né? E, obviamente, que a secretaria nos orientou que nós fôssemos flexíveis e tudo mais, mas eu vi relatos, mesmo com a nossa flexibilidade em relação à entrega de atividades e tudo mais, relatos de ver esse ensino como maçante, cansativo, porque se no presencial nós observamos esse tipo de reflexão, de análise, no remoto é 2, 3 vezes mais, né? Então, assim, eu sou professora diretora de uma turma de 3º ano, então eles têm uma análise muito ampla dessa situação. Então, às vezes eu até cheguei a propor certas coisas, vamos fazer isso, aquilo, e eles me davam um corte, assim, cai na real, prof. Não dá, não rola. A gente não tem condições emocionais. Nós tivemos que fazer no início dessa situação pandêmica, inclusive campanhas de arrecadação de alimentos para muitos dos nossos alunos. Nós não conseguimos, né, acobertar todos, porque, enfim, a situação da pandemia não nos deixou, não nos permitiu, e também emocionalmente foi muito difícil. E então pensar no ensino híbrido para permanecer do jeito que nós estamos e dizer que uma ferramenta como o Meet é super, mega eficiente. Se a gente for analisar, nem os 5 alunos de uma turma de 40 participam. Nós não conseguimos esse quórum. E olha que eu nem sequer usei o Meet, porque eu achei mais interessante, mais produtivo as aulas no YouTube. Usei, e na nossa escola, algo que surtiu ainda um efeito interessante, que eu gostei da receptividade em relação aos alunos, foi esse acompanhamento emocional e processual que foi feito. Então, assim, a psicóloga da SEDUC sempre foi chamada, hoje, inclusive, fez um atendimento individualizado a um aluno da escola, a uma aluna da escola que faz parte da minha turma. Então, isso, de fato, deu uma ajuda. Mas o fato é que pensar no ensino híbrido como pensado aí pela Eliana Estrela, nossa secretária, é continuar nessa ineficiência, e eu, de fato, não concordo com isso, certo? Além disso, é importante a gente dizer, e eu trago aqui reflexões de temporários que são aprovados no concurso, conversando com eles hoje de manhã pelo WhatsApp, que é necessário a gente pensar, os EPIs serão disponibilizados, haverá melhora na estrutura dessas escolas, né? De fato, haverá tempo de nós revermos esse conteúdo, porque, de fato, a gente vai precisar fazer. Foi cogitado, assim, como boato, 3 semanas de revisão. Pelo amor de Deus, isso é loucura. Nós precisamos repensar, como o nosso nobre colega falou, o currículo e, enfim, o ano letivo. Na verdade, acredito que seja a coisa mais certa a fazer. E se for, por exemplo, contabilizar aí essas atividades como dias letivos, a gente vai ver uma perda grande por parte dos nossos estudantes e, obviamente, que nós também estaremos frustrados, como já estamos, muitos de nós. É interessante saber que vocês saibam que há realidades em que as coisas andam um pouco melhor. Talvez eu esteja dentro de uma realidade assim, olhe o meu descontentamento, mas é importante a gente saber que há realidades diferentes e há algumas em que as coisas são bem piores. E foi exatamente relatando isso que um dos nossos colegas questionou pesquisas sobre a conectividade dos alunos, né? Se isso de fato aconteceu em todas as escolas. Na escola em que eu trabalho, a própria gestão se organizou para pesquisar sobre isso. E aí depois a SEDUC pediu esses dados. Mas, pelo que eu percebi, pelo relato de alguns colegas, isso não aconteceu em algumas escolas. Ou se aconteceu, o colega não ficou sabendo, que é um dado que precisa ser divulgado em massa para os professores. Então, tem informações, inclusive,
falar de um possível retorno sem ouvir muitas escolas, porque, por exemplo, o debate não aconteceu ainda na minha escola em relação a isso. Vai acontecer provavelmente amanhã. Em outras tantas escolas, pesquisando eu hoje pela manhã, percebi exatamente isso. Que o debate ainda não aconteceu nessas escolas. Então, como é que se faz? Como é que se faz esse levantamento de possibilidades? Eu acho, assim, que a comunidade escolar ela precisa ser mais ouvida. E como componente de uma EP, né, que historicamente parece ser mais hierarquizada ainda, mais verticalizada a coisa, é importante que vocês saibam que a EP precisa também pensar nisso numa construção, até porque nós estaremos lá, enquanto professores e estudantes de escola profissional, um período bem maior. E aí, como é que vai ficar essa situação? Lembrando que, só para finalizar a minha fala, nós temos 2.500 professores dentro das vagas, mais contabilizando 3.708, que estão aí lutando contra o Covid e para a sua convocação. É importante que nós digamos isso, que há um descaso imenso em relação a esses profissionais. Obrigada. Microfone, Karina. Microfone, Karina. Muito obrigada, Bodinha. Eu sempre acho que alguém lá na área técnica vai me ligar. Gente, o que a Jória colocou sobre diferentes realidades, né, que nós já vivíamos, que nós estamos vivendo, ela falou, inclusive, de situações de uso de ferramentas que não estão acontecendo da mesma forma em outros lugares, enfim, e está todo mundo querendo discutir o retorno e sem a possibilidade, porque ainda não foi colocado para nós, né, essa possibilidade de discussão. As escolas precisam abrir esse debate. Gente, não está tendo reuniões virtuais com os professores? Está tendo reuniões virtuais com os professores, né? Então, a gente precisa, nós temos condições de estar fazendo esse debate, nós queremos fazer esse debate, enquanto profissionais da educação, que vai estar, aliás, já está sendo colocado esse calendário como fato, e a gente não leva isso como fato consumado, tá? Nós somos uma categoria de muitas lutas, e o que não for favorável às nossas vidas, nós vamos questionar sim. Então, a gente quer fazer esse debate o tempo todo, a gente precisa ser ouvido. Nós não vamos aceitar propostas de SEDUC, de muitas promessas, mas a gente não está vendo nada ser aplicado, nada. Inclusive, foi feito um levantamento que diz, não sei onde é que foi feita essa pesquisa, viu? Que apenas 17% não tem acesso à internet. Eu acho que a SEDUC deve ter feito isso em um determinado bairro nobre da cidade de Fortaleza, porque se ela colocar dentro dessa pesquisa o campo, né, o interior do estado do Ceará, a educação do campo, se colocar a periferia, o que ela chama de acesso à internet? É você entrar no WhatsApp? É isso? Isso não é acesso à internet, me desculpa, tá? Para receber conteúdo de aulas, seja através de vídeo, seja através de escrita. Não é. Então, tem que levar em consideração o tipo de ferramenta que está sendo utilizada e que se pretende utilizar, porque também foi colocado num documento da SEDUC, um documento assim, a proposta da SEDUC de uma educação híbrida, que a Jória, inclusive, já colocou. O que seria essa educação híbrida? Aulas presenciais e aulas à distâncias, né, virtuais. E aí a SEDUC fez esse levantamento para saber, inclusive, quantos não têm acesso à internet, para tentar, através de um pregão aí, fazer aí, a possibilidade aí de colocar disponibilidade de internet para quem não tem e tal. Parece muito fácil de se resolver, mas não é. A gente sabe que tudo no Brasil é muito difícil. E falando em serviço público, fica mais difícil ainda e muito distinto, a depender de cada escola, né, de cada região. Então, a gente quer fazer essa discussão, a gente precisa. Então, fazendo aqui um chamado às escolas, aos gestores das escolas, abram os debates com os professores nas redes sociais. Sabe qual é o problema também desse momento? Porque há muito assédio moral nas escolas.
né? Então, assim, quando se abre o debate é para se ouvir, não é para impor, porque na maioria das vezes só se impõe o que o professor tem que fazer, o que o professor tem que fazer, e não se escuta o professor. Então, eu estou fazendo um apelo aqui para quem está assistindo, possa ouvir os professores e ouvir os estudantes, e, obviamente, ouvir os pais, as mães, que tem muito para falar nesse momento do que está acontecendo dentro da casa deles, como é que está sendo esse recebimento de, entre aspas, educação, que a gente sabe que não está tendo, né? Por isso que a gente quer ouvir agora a Andréia, né? Que ela possa colocar, enquanto mãe de estudante, eu também tenho meu filho em escola pública, né? E vou dizer uma coisa para vocês, ele não está assistindo videoaula, não está conseguindo produzir nada do que está sendo exigido pela escola. E eu não vou forçar o meu filho, num momento de pandemia, de muita angústia emocional, não vou forçar o meu filho a fazer algo que eu sei que não vai dar o resultado que algumas escolas estão dizendo que tem. Então, Andréia, por favor, coloque aí seu ponto de vista, aí seu olhar enquanto mãe, nos fale aí e sem esquecer, óbvio, as perspectivas que você tem para esse possível retorno, por favor. Ligar aqui o microfone. Boa noite a todas. Quero agradecer o convite, né, que me foi feito. Vim no convite a partir desse lugar de mãe, né, mas eu como mãe não sou só uma coisa, né, não sou só mãe, sou também estudante, sou pesquisadora, sou educadora, né, e tenho diversas inquietações com essa colocação, e são colocações que não posso usar uma palavra menos impactante, elas me assustam de fato. É um risco de vida, é uma irresponsabilidade com a vida da minha filha e dos filhos de todas as pessoas, né? Eu acho um absurdo que alguém não esteja enxergando o quão é irresponsável nós estarmos, nesse momento, discutindo um retorno às aulas. Na real, essa é a minha perspectiva como mãe. E aí, como mãe também, lembrar que não temos só esse papel, né? Nós entendemos que um jovem hoje, ele está num contexto inserido em uma casa que está totalmente adoecida, né? A residência está toda adoecida, está todo mundo muito preocupado em como que vai ser o nosso futuro. Toda a família está envolvida no cuidado do mais idoso, no cuidado da criança. A dinâmica de vida é outra em uma situação de isolamento. No meu caso em específico, nós moramos em uma casa pequena, e essa casa ela vai ter diversas exigências, né, com relação a cuidar da casa, cuidar da rotina, cuidar em nos mantermos sãos dentro de um cenário. E logo no começo, a Karine traz de número de mortes mesmo, né? Nós não acho que não dá para a gente ficar discutindo de forma e irmãos e sobrinhas, aqui no caso tem um irmão que está em idade escolar e uma sobrinha também que está em idade escolar, e fico assustada por todos, né? E assim, como uma pessoa que se importa minimamente socialmente, minimamente me importo muito, e é algo que me preocupa bastante como educadora. Eu não me vejo voltando a um cenário de oferir isso e não enxergo uma possibilidade dentro dessa perspectiva simplista, né, que Bourdieu traz, que realmente acho que isso faz muito sentido. Não é uma questão do retorno, é esperarmos que esse retorno seja simples, acharmos que voltarmos ao que era antes é o mais adequado, sempre que nós temos um outro cenário com uma condição totalmente atípica, que é lembrada como atípica quando é usada para nos cobrar coisas, mas não é lembrada como atípica para pensar uma outra estrutura, para pensar um outro modelo. Então, acho que a gente tem que colocar algumas coisas. E aí eu fiz algumas pontuações do que eu queria trazer, e é um momento de crescentes casos, né? É uma crise que a gente enxerga, existe um problema muito grave, né? Da pandemia em si, é uma situação gravíssima, e não é responsável para nós hoje falarmos em vacinas, porque as vacinas ainda não foram testadas, então não podemos basear datas em vacinas ainda, né? Nós não temos medicamento, então estar disponibilizando alguém a uma situação de contágio é estar, muitas vezes,
disponibilizando a essa pessoa a condição de morte, né? Se ela necessitar de cuidados, ela não vai ter cuidados possíveis, além de uma internação, que não é algo aceitável. A gente está negando direito à vida das pessoas quando eu exijo que ela tenha continuidade a um modelo de vida que não cabe nesse momento, né? Que não é possível nesse momento. E que eu não entendo que esse Estado tenha condições de fornecer essas necessidades. E aí, nós estamos nesse momento de crescente de casos, né? E aí enxergamos essa reabertura, assustadoramente, essa reabertura do comércio e das necessidades das cobranças profissionais e financeiras, da não garantia de possibilidades do direito básico de permanência em casa, né? E é isso, estar em casa é isso, né? Muitos barulhos externos, a casa é pequena, agora vão escutar fogos comigo. Então, tem todas essas questões que vão estar acontecendo simultaneamente, além das preocupações outras, né? Nós temos universidades que dizem que não vão voltar, e aí fico acompanhando toda essa discussão com as amigas que também são professoras e mães. E essas escolas, elas têm universidades que estão dizendo que não vão abrir. A USP disse que não vai abrir, a UFRJ não vai abrir, a Unesp não vai abrir, a Unicamp não vai abrir. Escolas que têm pessoas adultas, né, que minimamente vão ter informações e condições, e já estão dizendo que não vão abrir enquanto nós não tivermos como cuidar disso tudo. Como que eu vou exigir que, por exemplo, uma criança volte à escola nesse momento, né? Como que eu vou exigir que um adolescente volte à escola nesse momento, dentro desse contexto todo precário que está acontecendo? E aí, como que estão os nossos jovens, né? Fico feliz que tenha sido trazido durante a live esse aspecto de como que estão os jovens psicologicamente. A minha filha, né, indo para esse aspecto, espero que esteja dando para entender. A minha filha, ela não tem, de fato, como Karine traz, eu não tenho exigido dela que ela esteja acompanhando aulas, porque não é simples, né, dado o contexto. O acesso à internet não é fácil. Em todos os locais, nesse momento, dado o aumento da demanda, a internet ela tem limitação. Estou aqui teclando para o Ricardo. Para conseguir... Andréia? De vontade de quem... Começou a congelar a imagem da Andréia. Antes o áudio estava ruim. Congelou total agora, né? Oi, Budião. Pode dizer. Pois é. Veja uma coisa curiosa. Ela estava falando das dificuldades das interlocuções via internet, que a filha tinha dificuldade de acesso, um pouco do que você falou. Quer dizer, ela tem dificuldade de fazer a transmissão, da mesma forma como ela tem dificuldade para... Isso que aconteceu conosco agora, é um exemplo das coisas que acontecem quando os professores querem, muitas vezes, se comunicar com seus estudantes, né? Foi impressionante. Não podia ser mais preciso do ponto de vista teatral, vamos chamar assim. Simbólico. Tem que fazer todo um esforço, né, aqui para a porta de saída mais perto do modem, para ver se é possível. E aí nós vamos cobrar desse jovem, né, hoje, que esteja com condições psicológicas de estar acompanhando essa família, de estar acompanhando essa situação toda, e ainda ter um rendimento escolar,
Que rendimento é esse? E o que pode ser cobrado, em que molde vai ser cobrado, né? Isso tudo me preocupa muito. Como que vai ser cobrado esse jovem por algo que ele sequer conseguiu ter acesso? Como que se fala de assistir aulas sem fornecer primeiro uma condição para que se assista a essas aulas? São questões que não fazem sequer sentido dentro de uma lógica, né? De uma condição lógica de educação, de algo que a gente espera. E aí eu fico pensando também que muitas vezes esse jovem, além de tudo isso, vai ter que lidar com outra situação de medo, que vai ser o medo de conseguir ir até a escola, de ter o deslocamento até a escola, né, que vai ser outra coisa que vai ser muito problemática no meu caso. Minha filha mora num bairro periférico e estuda já próximo do centro, né, e ela vai ter que ter, e hoje a gente estava conversando com isso, ela ficou em pânico. Só vou uma vez por semana, ela pode ficar contaminada uma vez por semana, vai ter que pegar um ônibus 6 horas da manhã, nas condições precárias que nós estamos vendo, né, o trabalhador tem que pegar ônibus em condições precárias, superlotados, ela já pegava esse ônibus, e muitas vezes atrasava para aula por essa condição, e aí agora é mais lotado ainda, porque o transporte não voltou ao normal, no entanto o comércio abriu, e o trabalhador está sendo colocado nessa condição de risco, de morte mesmo, todos os dias, e aí ela se vê nessa condição. Hoje ela estava mais estressada do que o normal ainda, com essas notícias todas, porque é isso que a gente está fazendo com a juventude. A gente está expondo de formas que não fazem sentido nenhum para o jovem em si, que já está numa condição precária de se sustentar psicologicamente dentro desse cenário, né? Isso tudo é muito aterrorizante, essa palavra mesmo, é aterrorizante para mim como mãe, para ela como aluna, que a gente está sempre dialogando, né, sobre isso, e tem sido todo um cenário de muito horror. E quando penso na escola que minha filha estuda, que é uma escola muito boa, né, eu tenho que falar isso quando falo em condições aí, isso é uma escola que tem muitas condições, mas ainda é uma condição que eu questiono qual a possibilidade de uma sala com 60 alunos oferecer mais de 60 alunos oferecer uma condição possível, onde antes dessa situação toda ela já falava que os sanitários não eram suficientes. E a escola ela vai receber estrutura suficiente para oferecer uma condição sanitária para que minha filha possa frequentar e para que as outros adolescentes e crianças possam frequentar essa escola, né? São muitos questionamentos que nos são dados, e aí quando todos esses questionamentos eles se juntam, me vem à mente o quê? O que leva o governo hoje a, antes de se construir um protocolo, se afirmar uma data de liberação? Antes de construir as condições mínimas sanitárias, se fala em abrir. Como que eu vou falar em abrir algo se eu não construir um protocolo ainda para que seja exigida e possibilitada a sua aplicação? A interesse de quem? Que isso já tem data há 2 semanas, não é isso? As 2 semanas já foi noticiado que dia 20 de julho seria liberado para as escolas particulares. A interesse de quem? E a vida dos filhos e filhas que vão ser submetidas a essa situação, sabe? Com certeza não é o interesse da educação. Não é o interesse da educação quando eu primeiro libero a data para depois pensar no protocolo que garanta a saúde, a vida desses jovens, né? São todas preocupações que nos deixam muito evidenciadas, que falta muita discussão ainda para pensarmos. E temos possibilidade, sim, de discutir e pensar em estratégias, mas são necessárias que essas discussões aconteçam ainda. Nós não estamos, de fato, em uma possibilidade de abrir. E o número de evasão que vamos ter, né, de não possibilidade, não é nem evasão, isso não é nem evasão, porque para evadir exige outras condições. Vai ser de não possibilidade de estar nesse espaço. É de negação da educação mesmo. Eu vou estar no direito à educação, já que se você coloca para minha filha, por exemplo, a condição de que ou você vive ou você chega até a escola. Eu, como mãe, vou dizer, minha filha, você vai ficar em casa. Seu direito à vida é muito mais importante do que qualquer outra condição, né? É o princípio básico e essencial. Não tem nenhuma possibilidade de que eu mande a minha filha para a escola dentro dessa situação, sabe? De uma situação de violência mesmo. Eu considero essa situação violenta psicologicamente, violenta fisicamente,
sabe? São muitos tipos de violências que são aplicadas para, nesse momento, estar exigindo de um jovem ou de uma criança ir até a escola. Isso pensando agora no jovem, né? Porque a mãe que vai levar essa criança, muitas vezes, para a escola é porque já foi violentada numa obrigação de ter que ir trabalhar, no momento que deveria estar sendo possibilitada a sua garantia mínima de estar em casa com seus filhos, garantindo o cuidado, o bem-estar, pensando em todas essas possibilidades. E aí essa mãe é violentada nessa condição mínima de sustentar a família, e aí leva o filho até a escola e se justifica a necessidade de abrir a escola pela violência que gera a mãe. Violenta a mãe e o pai e diz, olha, não, agora, a partir dessa violência sofrida, de obrigação de ter que trabalhar nesse contexto de pandemia, seu filho vai ter também que ir até a escola, né? Porque ele não pode ficar em casa só, então vamos. Não são respostas. Não são respostas, né? Não são toleráveis essas condições que estão sendo impostas. Eu realmente fico assim, não vejo condições. E aí eu até anotei outros tópicos que não vou nem colocar, porque no todo já é compreendido, né? Acho que todo mundo já é sabido de todos, que nós temos uma carência enorme de equipamentos, da condição de deslocamento desse jovem, da condição sanitária para que esse jovem possa estar na escola, da condição de oferecer todo esse equipamento, todas essas condições, né, para o jovem. São todas condições que não foram construídas ainda para se falar. Para mim, só se poderia pensar em iniciar alguma discussão de datas possíveis depois que todas as condições pudessem ser garantidas minimamente, né? É um processo que não faz sentido se não for assim. Colocar em risco as nossas vidas. E aí nós tiramos um jovem que está em uma condição precária em casa para, inclusive, aí eu vou numa outra questão pensar, né? Nesse modelo de educação de isolamento. E aí se fala que não vai ter intervalo, não vai ter recreio, não vão se tocar, não vão se ver. Eu vou tirar o jovem de dentro de casa para levar até a escola para colocá-lo em situação de isolamento. O quão isso é violento. O modelo de educação exige diálogo, exige contato, exige que o educador tenha afeto, né? Eu defendo um modo de educação que exista afeto entre todos que estão construindo esse espaço, que o jovem possa ser tocado e afetado por essa educação. E essa educação, e esse modelo previsto, ele não permite sequer praticamente um olhar para o outro. E eu ainda considero que esse modelo é palpável, sabe? E é uma fala que, para mim, é isso mesmo, é emocionado, que aí eu me coloco como educadora, como cientista ambiental e mãe nesse contexto e fico o quê? É desesperador. Desesperador pensar em toda essa condição e pensar na irresponsabilidade com a qual ela está sendo tratada, né? Não a condição em si nós estamos trabalhando e acredito sim que nós poderíamos estar construindo de forma muito mais respeitosa, mas não está sendo essa opção que está sendo levada. Essa é a questão, né? Nós deveríamos estar discutindo de outras formas, com outras possibilidades, garantindo saúde, garantindo condições básicas sanitárias, condições básicas de deslocamento, condições básicas psicológicas, né? O projeto do Renato traz muitos dados, como a Ana Karen traz. É muito importante que seja lido e que seja pensado e dialogado para as diversas necessidades. Que essa pesquisa, inclusive, que fala dos 17%, me lembra uma pesquisa que aconteceu na UFC, né? Que fala que um pequeno percentual, não vou lembrar agora, um pequeno percentual de alunos não tem acesso à internet. Aí eu digo assim, ó, 1%, acho que 1%, não é muito pequeno. Essa parte de alunos que não tem acesso à internet conseguiu algum acesso, essa pequena parte conseguiu algum acesso para dizer que não tinha acesso, e a pesquisa é dada como só esses que conseguiram algum acesso para dizer que não tinham, é válida, já é um dado, ok. Aí eu fico, como? Né? Se só 15%, acho que 17% dos alunos conseguiram responder, por que eu não considero que esses outros 80% não tiveram acesso para responder essa pesquisa? Quantos por cento foram questionados sobre esse dado? Esses 17% me parecem isso. Dos que conseguiram algum acesso, 17% disseram que não tinham acesso. É a única explicação
plausível, né? Já conhecendo minimamente os contextos que nós temos dentro do nosso território de Ceará. A gente sabe que tem escola que nem um professor vai ter um computador, que nem a escola toda tem acesso à internet, e eu vou dizer que só 17% não tem acesso. São números muito irreais, que mostram desrespeito com a população do qual isso tudo está sendo tratado, né? Isso tudo, na verdade, é desrespeitoso. E aí eu queria deixar essas reflexões, né, de como é necessário que a gente lembre desse princípio básico à vida, antes de qualquer outra coisa, né, e quão problemático é hoje a educação e está sendo tratado dessa forma. Não como um local onde poderia estar sendo multiplicado esse princípio da vida, onde poderia estar sendo multiplicado esse lugar de respeito e de aprendizado com esse momento de pandemia, né, onde a gente poderia estar discutindo condições sanitárias, as relações com o ambiente, né, do que nos leva a estarmos hoje enfrentando essa situação, e ao invés disso, nós estamos querendo fingir que nada está acontecendo, porque essa tentada de em 4 meses resolver um ano é fingir que nada está acontecendo. É fingir que não existe uma pandemia, enquanto o seu vizinho padece, enquanto o seu pai padece, enquanto o seu irmão padece de doença, está internado. Eu convoco você a ir à escola fingindo que nada acontece, né? É um cenário de horror, no mínimo, é um cenário de horror. Então, é nos convidar para pensarmos uma outra ideia, outras ideias possíveis, né? Outras possibilidades para esse modelo de educação, e agradecer muito a esse convite, a todas as pessoas que já se colocaram, a quem ainda vai se colocar, esse momento de que a gente possa colocar essas inquietações todas que estão em nós, né? Que estamos dialogando, que estão nos desestabilizando mais um pouco nesse momento, porque é um momento já muito instável para o nosso psicológico e para as nossas condições. São incertezas contínuas, onde temos que lidar mais com essa incerteza, de se poderemos permanecer garantindo a segurança de nossos filhos em casa, né? Então, é isso que eu queria colocar agora, estou aqui à disposição, muito grata pelo convite, que possamos pensar nisso tudo. Andréia, você foi no mínimo perfeita aí nas suas colocações, muito bom ouvir mesmo, contribuiu demais mesmo, com a sensibilidade, assim, fundamental para esse momento que a gente está vivendo, né, esse teu olhar aí de mãe, também de pedagoga, de professora, enfim, de pesquisadora, né, e muito sensível isso, né, as pessoas têm que entender que a gente está falando de vida, né? E parece que é algo abstrato, mas não é, né? Então é complicado dizer os números. Eu fico assim muito chocada com os números e muito mal também, né? Mas a gente precisa levar em consideração tudo que você colocou. Eu acho que de todas as lives que foram feitas, de colegas meus professores e outras pessoas, em todos os lugares do Brasil, sobre a educação, a palavra mais dita é angústia. Tá? É angústia por parte de estudante, preocupação, angústia por parte de pai, de professoras. Então, não levar isso em consideração, desconsiderar o tempo todo isso é muito insensível da parte desses governos. Algumas pessoas estão contribuindo muito aqui com o debate, inclusive colocando a questão do porquê do retorno, né? Que, obviamente, as pessoas encaram de forma muito óbvia que é uma questão econômica. O tempo todo, um governo nacional, federal, e um governo estadual olhando para a economia, né, e ignorando a vida das pessoas. Então, quando Camilo Santana abriu para o comércio, abriu para a economia, aqui estamos nós falando do retorno da educação, porque, infelizmente, as mães não têm com quem deixar seus filhos, né? E aí vem a pressão, sim, para que as escolas, as creches, volte a funcionar como se tivesse tudo normal, e não há normalidade, né? A normalidade que está acontecendo, a normalidade da morte, ainda muito maior. Isso não é normal para nós. Nós não vamos aceitar isso como algo normal. Bom, muito obrigada, Andréia, pelas colocações sobre trabalho doméstico, principalmente, que você abordou, né? A questão do transporte, que também colegas aí colocaram aqui no chat, né?
E eu queria agora, antes de passar para a estudante, para a Emília, aproveitar a minha companheira Érica está aqui assistindo, Érica, fazer um convite a você aqui, bem direto, eu sou assim, ferro e fogo, né? Convidar você para uma próxima live, para você discutir aqui, nós discutirmos todos, né, coletivamente, a PL do Renato. Vamos lá discutir ponto a ponto, apresentar, né, debater, eu acho que seria muito bacana, seria muito rico, tá? Vamos pensar isso aí para a próxima semana. Bom, agora passar para a estudante, né, Emília. Emília, muito obrigada por ter aceito o convite, tá? Vai ser muito bom também ouvir o que as estudantes têm a dizer nesse momento e o que vocês estão pensando aí sobre esse retorno. A Emília, ela é estudante de escola particular. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca um sinal de igual entre a pública e a privada, porque a gente sabe que a prioridade da escola particular é sim o lucro, né? Então é diferente, a pressão para o retorno, me desculpa, Emília, mas a pressão para o retorno ainda é muito maior, porque as escolas estão bem preocupadas, na verdade, em estar recebendo as mensalidades escolares. Por favor, fica à vontade, Emília. Boa noite, eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, porque, igual aqui na live, que eu sou por último, os estudantes também são os últimos a serem ouvidos quando se trata de qualquer assunto que seja voltado à educação. Eu separei alguns pontos que eu tinha achado importante falar, mas eu também quero complementar minha fala respondendo às perguntas dos meus colegas que foram antes de mim. Então, eu vou começar com o que muita gente falou, e chegou a minha vez de falar. A nossa saúde mental não tá boa. A gente se sente realmente angustiado, e eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio. Então, no começo do ano, a minha principal preocupação era passar no Enem. E hoje essa é a minha segunda, porque a minha primeira é pegar o coronavírus. Então, assim, primeiro eu queria dizer que realmente as condições da escola particular são infinitamente melhores no quesito estrutura antes da escola pública. Mas eu separei alguns pontos que da minha escola eu acho que vale citar. Primeiro, é que na minha escola eles mandaram um formulário para os pais perguntando e falando como poderia ser esse ensino híbrido e se os pais teriam condições de deixar os filhos antes, assim que fosse começar a aula e no final, se os alunos tinham algum tipo de vulnerabilidade à doença. Eu sou sangue tipo A, que há algumas semanas foi dito como sangue que pode desenvolver os piores casos da doença, e até umas 2 semanas atrás ninguém sabia disso. Quando a gente fala em voltar às aulas, parece que a gente é os principais interessados. E a gente realmente porque é muito difícil assistir aula online. É muito difícil realmente você sentar e às vezes a conexão não tá boa. E eu sou de escola particular, mas não quer dizer que eu não saiba dos casos dos alunos que, mesmo estudando na mesma escola que eu, não têm condições de acessar. Seja porque estão dividindo o computador, seja porque não têm acesso, ou seja porque eles realmente não têm condições psicológicas para isso. Porque eu tenho amigos que eles não estão assistindo aulas, que a gente mesmo vai lá e avisa para eles, olha, vai ter prova, você vai fazer? Então, assim, eu sei que na escola particular tem muitos privilégios, mas a situação também não está tão boa assim. Outro exemplo que eu queria citar, e até falaram aqui, é banheiros. Na minha escola, só tem um banheiro, 2, desculpa, mas só tem 2 boxes e era tipo um adjunto do principal. E no total são só 7 boxes, que esse banheiro serve para todo o ensino médio, que estuda de manhã, e o ensino fundamental 1. E apesar de só esses dois tipos de ensino usarem esse banheiro, a gente também tem aula no mesmo turno que o infantil. Então, eu acho que vale ressaltar que mesmo que eles dividam a nossa turma e que vá por tempos diferentes, ainda assim vai ter muitos alunos no mesmo período daquela escola. Outra coisa, a gente valoriza muito, e isso é uma realidade que eu acho que eu senti na minha escola, pelo menos, a gente valoriza muito o esforço dos nossos professores, porque a gente vê o quanto é difícil, a gente vê a falta de privacidade, a gente também sente isso. A minha colega, a Jória, falou sobre o silêncio dos alunos. A gente não está em silêncio, a gente foi silenciado, porque a gente não se sente à vontade para falar na sala de aula,
porque muitos alunos já não se sentiam à vontade para falar na sala de aula presencialmente. Imagina agora em vídeo, que está sendo gravado. E outra, a gente também não se sente à vontade para falar do quanto nós estamos sofrendo com isso, porque quando a gente fala isso, o que a gente escuta, e eu posso dizer isso porque eu fiz parte da campanha de Enem, e eu recebi esse tipo de comentário, é que só não estuda quem não quer estudar. Então, eles sempre querem rebaixar a nossa condição, como o meu colega falou, eles entregaram um livro e falaram que está bom, e eu estou falando isso para algumas escolas públicas, porque na minha realmente está tendo o EAD, está tendo vídeo em aula, mas não é a mesma coisa, está longe de ser. São muitas aulas que às vezes a gente não consegue acessar por causa do Wi-Fi, por disposição, por condições psicológicas mesmo, até condições da casa, assim, é difícil. As pessoas pensam que a gente não está vendo os números, mas nós somos estudantes, gente. A gente está no terceiro ano, a gente vê tudo. A gente sabe a quantidade de mortos. Essa live não foi a primeira vez que eu vi a quantidade de mortos hoje. E é extremamente assustador. Para vocês terem uma noção também, falaram sobre... acho que foi antes de mim. Falaram que a escola precisa de afetividade. E isso é verdade também. A gente vai voltar para a escola e a gente não pode se ver, praticamente. A gente não pode se tocar. A gente vai ter que ficar 1 metro de distância um do outro. Isso, os alunos que vão poder voltar. Porque tem muitos alunos que não vão. No formulário que me mandaram, perguntaram se a gente era vulnerável. E se você não fosse vulnerável, provavelmente você vai ser posto para ir, mas se você for, você não vai. Eu tenho amigos que têm familiares idosos ou cardiopatas e que eles também não vão poder ir. Então, assim, por que estão voltando? Por que as aulas estão voltando agora para a gente? Até o Enem está sendo votado ainda qual vai ser a data. E me desculpem dizer, isso não é democrático. Como falaram, realmente, não são todos os alunos que têm acesso à internet para votar. Muitos tiveram que se deslocar de cidade, tiveram que ir no vizinho para poder só se inscrever no Enem. E agora eles têm que voltar a data. Então, assim, a gente de escola particularmente tem privilégios, mas a gente sabe o que está acontecendo e a gente não quer que nenhum aluno seja prejudicado por isso. A gente também está demandando que as pessoas que haja o máximo possível para ninguém ser prejudicado, seja de escola particular ou pública. Então, assim, não estamos em silêncio, não estamos bem. Acho que já foi provado que a gente tem força. E, assim, eu não quero eu quero voltar para a escola, eu quero voltar à normalidade. Mas eu também não quero ir, e eu tenho certeza que ninguém que eu conheço quer, ir para pegar a doença. E parece que eles estão mandando a gente porque eles querem se livrar. Porque eles querem uma falsa volta à normalidade que não está acontecendo porque os números estão só aumentando. E os números das UTIs podem estar diminuindo, mas isso não significa que a situação está tá melhorando. Tanto no estado como em própria Fortaleza. Então, assim, a gente sabe o que está acontecendo e sabe que a impressão que dá é que eles querem que a gente seja jogado para a escola como eles vão jogar a gente no mercado de trabalho, que se dane. Que quem não passar no Enem seja só mão de obra barata para o futuro. Que quem passou, ótimo. Se você passou e sobreviveu, parabéns. Você vai entrar em universidade que talvez nem está tendo aula presencial. Se você não passou, se você não está preparado, se você não teve condições de assistir aula, se você, por algum motivo, está um pouco atrás dos outros, parece que o que eles estão dizendo para a gente é que o problema é nosso. E a gente vai ser as últimas pessoas a ter voz. Porque vão falar professores, graças a Deus, porque os professores a gente vê o quanto estão se esforçando, mas às vezes não depende só deles, não depende só da coordenação e às vezes depende do governo fazer o que é melhor para todo mundo. E assim, o trajeto, a estada na escola já é muito difícil quando você está no terceiro ano no ensino médio. Mas agora a gente está preocupado não só em passar no Enem, mas como não pegar do amigo do lado. Porque eu cumpri a quarentena desde o dia 17 de março. Eu não saio de casa. Mas eu sei que tem gente que foi em resenha, semana passada. E essa pessoa provavelmente, só um detalhe, na escola particular, estão pensando em voltar para julho, ela vai estar sentada a 1 metro de distância de mim, na sala de aula. Mas quando chegar no corredor, ela vai estar do meu lado.
Então, é só isso mesmo. Eu acho que eu posso concluir minha fala dizendo que eu espero ter podido representar a maior parte das pessoas possíveis. E se você for estudante, não se cale, lute pelo que você mostre a sua realidade, porque muita gente fala em estatísticas, a SEDUC está fazendo as estatísticas deles, estão mostrando situações, mas só a gente sabe como é na realidade, a gente e os professores. E outra coisa, assim, eu sei que eu sou de escola particular, mas eu sou estudante também, e eu estudei, e eu sei o que acontece nesse país, que são condições diferentes. E, assim, respondendo a comentários que, graças a Deus, ainda não vi aqui, mas eu já vi em outros, isso não é fala de comunista. E é claro que é ideológico, só que a nossa ideologia tenta incluir a maior parte das pessoas para que o nosso objetivo é ninguém, mas que ao menos a menor quantidade de alunos e profissionais da escola sejam prejudicados. Então, isso não é uma fala de uma comunista, isso não é uma fala de uma doutrinada, isso é uma fala de uma estudante que quer passar no Enem, bastante, quer entrar na universidade, mas que também não quer pegar Covid-19 nesse processo e também não quer prejudicar ninguém. Vou repetir aqui a última fala aqui do Natanael, viu? Maravilhosa. Muito obrigada, viu, Emília, pelas suas colocações. E, assim, é importante, sim, ouvir os estudantes das escolas particulares, até porque o que eu coloquei anteriormente em relação à pressão mercadológica, né, do retorno, eu acho que é uma pressão muito maior mesmo, né, de retorno imediato, isso é muito ruim. Quando a gente diz que, às vezes, a educação ela é tratada como um depósito de crianças e de jovens, né, não é menosprezando o trabalho dos professores, não é nada disso, e muito menos menosprezando os estudantes ou os pais. É uma questão de como o governo, de como o sistema trata mesmo as escolas, as creches, né, como depósito de gente. E não é porque abriu, né, para a economia que aí a escola, consequentemente, tem que estar aberta, né, apenas para se colocar ali a criança ou adolescente, porque o mercado não pode parar, porque a economia não pode parar. É terrível isso, né? E óbvio que essa visão de mundo, de uma visão crítica de como ele é muito importante para todos nós. Bom, a gente já está com, deixa eu ver aqui, de tempo 1h31, tá? A discussão está maravilhosa, né? A gente nem percebe o tempo de tão boa que está, né? Então, muito importante todas as colocações que foram feitas aqui, tá? Sobre educação, sobre vida de pessoas, sobre adoecimento, enfim, sobre diversas pressões conteudistas e emocionais que a gente vem passando, mas a gente tem que ir para o nosso fechamento agora, tá? Então, queria que vocês pudessem tentar usar pelo menos uns 5 minutos aí para a gente ir fechando cada fala, tá? E aí, eu vou perguntar aí quem gostaria de começar. Jória, Andréia. Senão eu não vou mais perguntar. Só uma coisa antes da gente passar para o finalmente. Lembrei agora que a Emília falou que é muito importante sobre a juventude. Vocês têm que aproveitar esses canais de redes sociais que vocês estão em grupos e criar a organização mesmo, a Assembleia Estudantil, assim como nós, professores, temos que criar a nossa Assembleia de Professores, porque se realmente a gente ficar esperando que vem de cima, eles vão decidir sobre as nossas vidas e da pior forma possível, né? Então, não é só a estudantada que tem que estar ligada e se organizar do ponto de vista estudantil, nós professores também, os pais também, as mães também têm que fazer isso, porque a gente não pode, já está mais do que provado que esses governantes não têm responsabilidade sobre a vida das pessoas. E eu acho que nós, sim, é que temos que ter essa iniciativa, está faltando isso, gente, essa iniciativa de tornar esse meio, essa rede social aí, um meio capaz da gente se organizar. É difícil porque a gente nunca viveu isso, é difícil porque a gente nunca se organizou dessa maneira. Então, para começar algo novo, né, leva um certo tempo, exige uma certa paciência, né? Então, claro que leva em consideração tudo isso, mas só dando as dicas aqui para que a gente possa, jogando ideias aqui para que a gente possa ir se organizando também do ponto de vista estudantil, de professores
e de mães e, enfim, de toda a sociedade, toda a comunidade escolar, como se gostam de dizer, né? Bom, vamos lá para o fechamento. Jória, você pode começar, Jória? 5 minutinhos aí. Agradecer pela participação, foi extremamente rico para mim. Dizer a Emília que a fala em relação aos silêncios é assim, nos grupos institucionais, certo? A gente entende, obviamente, que vocês estão observando tudo, né, e analisando e refletindo nos grupos aos quais muitas das vezes nós nem fazemos parte, né? Vocês precisam dessa liberdade também de pensar e falar o que quiser da forma como quiser. Dizer que realmente, Karina, você está certa em relação à sua fala. Acho que a gente precisa ter mais autonomia nesse sentido. Acho que a nossa categoria está dormindo no ponto nesse aspecto de ser um pouco mais autônoma, de, na base, encabeçar mais essa coisa de assembleias mesmo, encontros, né, para a gente conversar a respeito disso. Tanto que eu acho que, nesse sentido, o remoto me oportunizou participar mais, né, por conta dessa correria, que geralmente é a minha rotina. O remoto me proporcionou estar um pouco mais perto desses debates. Mas acredito que, nesse sentido, a gente tem muito para construir, porque é incrível como as coisas são engessadas na educação cearense. Eu ainda fico muito preocupada com isso, e reforço a fala da estudante Emília, quando diz que realmente os estudantes não estão sendo ouvidos, né? Isso é muito preocupante. Então, eu espero que nossas vozes, de fato, sejam ouvidas. É isso. Obrigada. Ok, Jória, vamos passar agora para a Andréia. Pode ser, Andréia? Oi, gente. Eu queria agradecer esse momento, né? Foi muito importante estar aqui. Foi muito importante poder ouvir essas falas, poder estar nesse diálogo. Acho que é essencial poder nos ouvir, né? Sobre como que está sendo todo esse processo, como que está sendo toda essa situação. Não é uma situação simples. Não esperamos que seja simples, mas esperamos estar, sim, juntos em luta mesmo. Existe além de lutar pela vida, temos que estar construindo espaços que nos possibilitem essa vida, né? Dentro desse contexto que estamos, desse governo que impossibilita a vida de tantas formas, né? Não é só a pandemia que tem nos afetado, a pandemia em grande escala, mas nós temos diversas outras situações que são preocupantes nesse momento, né? A condição política que nós estamos enfrentando, que já vinha com a educação sofrendo diversos ataques, e agora essa condição que nos submete a uma situação irreal, né? É irreal, é inimaginável para nós termos que, no momento de pandemia, estarmos brigando ainda pelo nosso direito à vida, pelo nosso direito de podermos garantir a nossa vida, que nessa situação só pode ser garantida a partir do isolamento, infelizmente, por diversos motivos. Então, eu queria agradecer esse espaço, né, de escuta, de fala, agradecer a Emília e colocar que é isso. Foi um espaço muito forte para mim, né, e poder ouvir, e que a gente possa continuar em diálogo, que a gente possa continuar discutindo, que a gente possa continuar cobrando um outro posicionamento que não esse que está nos sendo imposto. Para não esticar muito a fala, né, que a gente tenha mais respeito. E um dos comentários que apareceu, acho que é muito isso. Nós não podemos permitir que nossos estudantes não tenham acesso à educação. Nós não podemos permitir que a educação seja limitada a quem pode ter acesso, né? Quanto nós já lutamos para podermos fornecer uma educação mínima de qualidade nos moldes que nós temos, e lutamos para que seja melhor ainda, e nesse momento ter um retrocesso onde a educação seja fornecida a quem pode, né, pagar por ela com bens e equipamentos.
não é o que a gente vai aceitar, não é o que a gente vai permitir que aconteça, de fato. Acho que é muito isso. Então, muito grata. Obrigada, Andréia. Vamos passar então para a Emília. Pode ser, Emília? Depois a gente fecha com o Bodião. Pronto? Foi. Então, eu queria agradecer, primeiramente, o espaço, não só a mim, mas a todos os estudantes, de poder participar desse debate. E eu queria fazer um agradecimento também à Ana Caria e à Andréia, como mães de estudantes. Realmente, vocês falaram bem no começo sobre a pressão que vocês não estavam colocando, que vocês não estavam exigindo dos filhos de vocês. Isso é muito importante. Eu acho que eles queriam dizer para vocês, assim como todo estudante quer dizer para os pais, que a pressão realmente está muito grande. Em cada ser humano, eu acho que no Brasil e no mundo, por essa pandemia, a cada estudante que realmente está preocupado com a própria educação, e principalmente os terceiranistas, que estão preocupados com tudo isso e com o seu ingresso na faculdade. Então, ter o apoio, seja da família ou seja dos amigos, é mais importante do que vocês imaginam. Porque eu, graças a Deus, estou tendo muito apoio da minha família, mas eu sei de alunos meus, de amigos meus, que estão sendo cobrados a todo instante na escola, como escola particular, e em casa. Então, é isso, eu só queria agradecer mesmo ao espaço. E mandando recado, obrigada a todos os professores e pessoas que estão lutando pelo direito à nossa vida e à nossa segurança, seja na escola, seja prestando vestibular, ou seja no caminho para ela. Obrigada. Sim. Alô? Oi, gente. Bom, agradecer aqui a Emília. E tem uma coisa que a Emília fala que me faz lembrar muito os estudantes, uma das coisas que mais me dói quando eles falam, geralmente eu printo, eu fico olhando várias vezes por dia. Ele me pergunta assim, professor, eu sou obrigado? Gente, eu não sei como outras pessoas se sentem, mas eu me sinto assim, parece que eu estou colocando uma arma na cabeça do aluno, né? Porque quando ele diz, professora, eu só faço se a senhora disser que eu sou obrigado. O que eu digo? Você não é obrigado. É uma relação que a educação tem durante tanto tempo de obrigar o estudante, obrigar o estudante, obrigar o estudante. E nesse momento da pandemia, obrigar alguma coisa, gente, é tão cruel, é tão perverso, né? Que quando ele diz assim, professora, eu estou conseguindo assistir às aulas, mas eu não estou conseguindo responder os questionários, as tarefas. Eu sou obrigado? Gente, ele assistir às aulas já está fazendo tanta coisa, eu vou obrigar esse menino a mais o quê? Ele não tem que obrigar a nada. E aí, quando a Emília fala disso, né, mexe comigo, né, essa questão do lado de ser mãe e também de ser professora e querer uma educação diferente. Eu acho que todos aqui têm essa perspectiva de uma educação bem crítica, bem diferente. Bom, passar agora para o Bodião, tá, gente? Para a gente ir já quase encerrando a nossa live. Vou tentar encerrar e ser bastante objetivo. Primeiro, como as outras, eu quero te agradecer, Karina, mas eu vou agradecer o convite de maneira inversa, porque foi pelo teu convite que eu pude ter ouvido de forma privilegiada a fala das meninas. Quando eu estou falando das meninas, eu estou falando da Joia, estou falando da Andréia e estou falando da Emília. Foi uma fala muito interessante. Foram 3 falas interessantes. A despeito delas terem feito anotações, a Emília tinha anotações, ela olhava lá do lado, a Andréia também, né? Acho que a coisa que foi mais marcante para mim, tanto numa quanto nas outras, foram falas viscerais. Era uma visceralidade, era uma fala que vinha das entranhas, né? E eu acho que isto foi, para mim, o mais marcante. Quero chamar a atenção de uma coisa de cada uma das falas, da fala de cada uma das 3, né? Assim como a Jória, eu fiquei impressionado, impactado pela fala da Emília a respeito dos silêncios dos alunos que têm dificuldade para participar da aula, que é um silêncio, vamos chamar, do ponto de vista didático dos conteúdos, mas ela fala de outro silêncio, o silêncio dos sentimentos, da dificuldade
de encontrar espaço para dar vazão para esses sentimentos. Eu penso que a gente tinha que prestar atenção para essa fala, porque ela é muito densa. Adorei uma síntese que a Andrea fez, que é simples, depois que alguém fez, né? Obrigado, Andrea. A economia se abre. As mães e os pais têm que ir para o trabalho. Logo, a escola também tem que se abrir para cuidar dos filhos das mães e dos pais que foram para o trabalho. Entende a simplicidade da lógica de como, ao colocar um em risco, o pai e a mãe, eu os obrigo a colocar outros em risco, os seus filhos. Acho que tem aí uma síntese preciosa e a gente não podia perder. Eu fiquei com, no caso da fala da Jória, dois trechos que para mim foram marcantes. Quando ela fala da sua frustração de professora. Ela, como professora, vai, prepara, faz, propõe, ela é substituta, ela está numa posição de risco, tá bem? Então, ela cumpre, ainda que ela não acredita completamente naquilo, e ela se sente profundamente frustrada ao perceber que uma quantidade muito pequena, 1/3, ela dizia, 30%, 40%, responde, entrega, visualiza, mas numa quantidade, numa qualidade muito baixa. Acho que essa frustração mata o entusiasmo de qualquer professor. Adorei a síntese do aluno para você, Jória. Cai na real, profa. Isso não dá. Eu acho que é isso mesmo. Fecho com umas 3 coisas, dialogando com os nossos companheiros que escreveram. Jomar, eu tinha escrito aqui sobre espaços, eu anotei França e ele assinalou Espanha. Foram países que abriram as escolas, né, a volta à normalidade e tiveram que retornar, fechar as escolas, porque aí eu tive um aumento substantivo das contaminações. Zeusa e Ricardo falaram a respeito do transporte escolar. A gente não vê muito isso aqui, porque o transporte escolar não é a marca presente na cidade de Fortaleza, mas se a gente for para o interior, a necessidade do transporte escolar, aqui é mais para as escolas profissionalizantes, né? O aluno quase sempre mora mais perto da escola. Este é um problema grave, o que leva a secretaria num outro problema, ajustar calendário com as redes municipais. Fiquei pensando numa coisa a partir da fala da Andrea, que é uma fala de mãe, eu não vou mandar minha filha para a escola. Já pensou um movimento de pais e mães se recusando a mandar os seus filhos para a escola? Acho que a gente tinha que começar a pensar com um pouco mais de seriedade nisso. Né? Não é simples. Não é, quer dizer, não é que não é simples. Não é uma coisa singela, simplória. Pode ter aí um instrumento de pressão muito rico e muito importante. Acho que a gente tinha que pensar nisso, viu? Karina e toda a gente que está me acompanhando. E, por fim, eu quero fechar com uma ideia, eu deixei por final de síntese, que eu me senti incomodado, às vezes as perguntas das pessoas aqui é ideológico ou não é ideológico. Queridos, queridas, educação é um gesto político por excelência. Sempre. Mesmo que o professor não tenha clareza de que ele está fazendo um gesto político, a ação dele também é política. A omissão na sala de aula, a reprodução na sala de aula, também é um gesto político. Eu só espero que a gente faça o gesto político do lado certo. Obrigado, Karina. Obrigado a todo mundo. Boa noite, gente. Fiquem bem, se cuidem. Olha só, gente, só agradecer demais, tá, gente? Foi muito, muito, muito bom, muito forte, muito sensível, tá? Então, Andréia, acho que a Jória já caiu, tá? Emília, Bodião, foram 4 falas maravilhosas, então agradecer demais vocês, tá? Obrigada, beijão, fiquem bem, qualquer coisa podem contar comigo. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todas que ficaram assistindo, gente, que participaram também. Beijo.